Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Gente que Fala. Sou o Ricardo Godoy e olha, hoje nós vamos falar de uma coisa que acho que é do gosto de todo mundo. Quem não gosta desse produto que a nossa convidada vai falar, anota aqui embaixo. Acho difícil alguém falar que não gosta, certo? Débora Ferraz, é isso mesmo? Isso. Todo mundo gosta do que a gente vai falar? Todo mundo. É Difícil, difícil. porque tá em quase tudo que a gente come, né? É. O que ela faz? O que ela é especialista? O que ela entende? Ela é especialista em queijos artesanais. Então não é só em queijos, é artesanais. Tem diferença grande já de cara, assim? É a primeira pergunta? Se a gente fosse falar de uma maneira geral, né, os queijos artesanais, eles são aqueles queijos produzidos em menor escala, que tem um modo de fazer específico, normalmente tem um modo de fazer mais manual. Então, assim, tem várias variáveis envolvidas na produção do queijo artesanal, que diferencia ele de um industrial, mas se a gente fosse falar de uma maneira bem geral para as pessoas entenderem, acho que a gente poderia partir do ponto de que são os queijos produzidos em menor escala, produções Com um familiares. cuidado maior, né? Exatamente. E além desses, já viram que vamos falar de coisa Uhum. boa hoje, né? Gente, ela foi eleita a melhor queijista. Vamos entender o que significa isso. Do Brasil, hein? Em 2026. Esse ano, então, você já ganhou esse prêmio. Ganhei. Que legal. É, Só assim, um toquezinho. O que é queijista, para o pessoal de casa então, o entender? queijista, ele é o profissional especializado em queijos que faz a ponte entre quem produz e quem consome. Então, se fosse para a gente fazer um paralelo para facilitar o entendimento, o queijista ele é para o queijo, assim como o sommelier é para o vinho. Ah, legal. Então, é um profissional especializado que garante ao consumidor final o máximo de informações possíveis sobre o produto que ele está consumindo e, consequentemente, torna a sua experiência de consumo mais completa. Legal. Então, o queijeiro é o cara que produz o queijista é aquele cara que entende de queijo. Exatamente. Resumidamente. É. E também, gente, eu já dei uma fuçada lá, já fiquei de água na boca. Aliás, cadê o queijo? Pois é, Cadê a faltou. assessoria? Tá demitida. Como assim não Não, mas a traz? gente manda pra cá, pode deixar. Tô brincando. É porque a gente gosta de queijo. Eu sou pirado em queijo. Uhum. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Até a história do vinho, lá que eu descobri uma coisa há um tempo atrás que eu fiquei de boca aberta entre vinho e queijo. Como assim eles não casam? Vamos entender. Quero que você me explique. Tá. Agora, o que me deixou mais surpreso não foi só essas águas na boca que eu já tô de falar de queijo, mas ela é fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta. E aí? Como que chegou essa história de fisioterapeuta? De queijo ela vai falar porque tem uma coisa legal que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas de fisioterapeuta. Então, na verdade, assim, a minha família é produtora de queijos, então eu fui criada nesse meio do queijo desde muito pequena. Então, a nossa produção familiar, ela existe há quase 30 anos. E antes mesmo de iniciar a produção, eu já tinha algum contato com essa parte de produção, mais agrícola, rural. Meu avô tem um sítio, tinha um sítio, né? Hoje o sítio é de propriedade do meu pai, então tinha as vacas, tinha toda essa produção de leite no sítio. Então, desde muito pequena, eu tenho convívio com o meio. E aí chegou na época da adolescência, eu sou de uma cidade muito pequena, de 15 mil habitantes, e eu tinha aquele desejo de sair de lá. E para eu, né, tive essa vontade de sair da cidade pequena, de estudar fora. E eu tive contato com a fisioterapia também nova, por volta dos 14, 15 anos, quando a minha irmã teve uma fratura. Eu acompanhava muito ela nas sessões de fisioterapia e gostava muito da profissão, achava muito legal. Me apaixonei pela profissão e falei: "Ah, eu vou estudar, vou fazer fisioterapia". E aí foi uma oportunidade também de eu sair, estudar fora e me formei em fisioterapia. Estudei fora, depois da minha formação, fui atrás para fazer meu mestrado, fiz minha especialização e trabalhei por 14 anos no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Que legal. Olha aí, É, gente, que vida de vai e vem. Bom, exatamente. você está falando um pouquinho dessa parte que eu queria muito mais saber detalhes, né? Você falou um Aham. pouquinho dessa parte de vem da família, que já produz queijo, enfim. Você Uhum. nasceu onde? Na verdade, eu nasci no interior do Rio de Janeiro e fui morar em Cruzília, Minas, Ah, você foi bem morar. novinha. O Ai, que meu cidade avô. horrível, gente. Cidade O horrível. meu avô, toda a família do meu pai é de Minas, de Cruzília, e aí o meu avô voltou para Minas, comprou um sítio, começou a trabalhar com leite e queijo, e aí a gente acompanhou e foi a família toda para lá também. Legal. É, Então, sua infância foi em Cruzília. foi em Cruzília. Maravilha. Uhum. E que boas lembranças tem dessa época? Nossa, as melhores. Ah, que As melhores. delícia. Tanto que eu tô aqui em São Paulo há 16 anos, mas sempre que eu posso, lá é Você o meu volta a refúgio. Cruzília. Exatamente. Que bacana. Casada? Sou casada. Maria, vamos conhecer aqui o marido da Débora?
É ele? Ele mesmo. Que legal. Há quanto É, tempo vocês são casados? a gente tá casado, a gente casou há 10 anos, vai fazer 10 anos em outubro. Oh, A gente tá junto há parabéns. 12, 13 anos. Daqui de São Paulo. Ele é de Ele é Cruzília daqui de também? São Paulo. Ah, também É. trabalha com queijo com você? Não, ele é fisioterapeuta também. Ela uniu as duas coisas para dar É, certo. Que legal. E essa união já tem filhos? temos 2 filhos, Tem o dois filhos? Gabriel e o Heitor. A gente tem o Gabriel e o Heitor aqui, ou Maria, pra gente mostrar pro pessoal de casa? Vamos ver se a Maria encontra lá pra gente falar do Gabriel. Quantos anos eles têm? O Gabriel tem 8 e o Heitor tem 7. Ah, então já estão aí grandinhos. Olha Aí lá eles eles aqui. aí. Nem não gostam de queijo esses meninos, Não, né? imagina. Ô, São Ô, apaixonados. Gabriel, Heitor, tô com inveja dessa foto aqui, viu? Que coisa. Como é que faz pra manter esse corpo esbelto com tanto queijo bom assim, né, do Tem que lado? tomar cuidado. Você cresceu, então, acompanhada dessa foto linda aqui, É. maravilhosa. Como que começou a produção? Porque vocês têm uma queijaria lá no sítio, já é Isso. famoso, Paiolzinho. Como é que é essa É. história? Conta pra gente aí. Então, a Sítio Paiolzinho, ela começou em 1997. Então, o meu avô, ele é aposentado da Nestlé, ele trabalhou por mais de Que 25 anos legal. na Nestlé. E quando ele morava no estado do Rio, né? Quando ele aposentou, ele queria voltar para Minas, porque ele era de lá, a família toda de lá. E aí ele resolveu comprar um sítio. Só que ele falou: eu vou voltar para Minas e quero continuar o meu trabalho com laticínios. E aí ele comprou o sítio e nesse próprio sítio, na propriedade, ele montou um laticínio bem pequeno. No início era só, trabalhava só com leite, começou com iogurte, manteiga e os queijos vieram depois. E aí logo meu pai também foi trabalhar com ele, a gente foi para Cruzília. E aí meu pai deu continuidade a tudo e foi crescendo e hoje já tem 29 anos de história. Ô Maria, põe a foto 3, a 4 aí, por favor. Pra gente conhecer um pouquinho mais o Paiolzinho, então, que a gente tem algumas coisas aqui, algumas fotos. Quem é? Essa, na verdade, é minha irmã, que hoje está lá à frente de toda a parte administrativa, junto com meu pai, e o Eric, meu primo. Ah, que A nossa legal. família é pequena, somos nós 3 de primos, né, do lado do meu pai. Tá. E o meu primo e a minha irmã trabalham lá. O meu primo trabalha também com toda a parte. E fica em Cruzília, Fica em né? Cruzília. Aham. Essa é a sede do Paiolzinho. Essa é a sede. Que legal. Nossa, É. eu não poderia ir lá, não, gente, porque eu ia sair mais. E a outra, Maria, pra gente conhecer um pouquinho do material lá da Cruzília. Esse é o que vocês fazem. Esse é toda a linha, né, de queijos da Sítio Paiolzinho. Mostra pra gente rapidinho qual é cada um aqui. Vamos pegar lá do Grunier aqui. Então a gente são várias linhas, né? A gente tem a linha dos queijos especiais, então que Tá. começa pelo Gruyère, o parmesão capa preta, o Tá. montanhês, o Gouda. Aí a gente tem a linha raridades, né? Que são os queijos mais especiais ainda, que é o queijo azul. Aí tem o azul da mantiqueira, o capim mantiqueiro, o parmesão. A gente tem toda a nossa linha de manteigas. E tem a linha também dos queijos mais do dia a dia. Mussarela, Minas Padrão, Provolone, meia cura. Então é um mix de produtos bem completo, assim, bem variado. Cruzília ficou conhecida como capital dos queijos finos, né? Por É. que ela tem esse título? O que a faz ter? Então, na verdade, a cidade de Cruzília ela tem uma influência muito grande dos dinamarqueses que vieram para a região e começaram a produção de queijos lá. Entendi. E lá a gente tem o laticínio cruziliense, que é um laticínio muito antigo também, que hoje é Queijos Cruzília, que tem mais de 70, 80 anos de história, se eu não me Tá. engano. Uhum. E logo, né, mais à frente, veio a Sítio Paiolzinho. Mas são duas empresas que hoje promovem muito, né, fomentam Sim. muito a produção de queijo na região, empregam muito e fazem girar muito a economia da cidade. Uma pergunta curiosa. Tem falsificação disso? Porque você escuta às vezes, é queijo de Cruzília, aí você lê lá embaixo, não é. Como que é essa história? Hoje em dia existem algumas falsificações, se é que a gente pode dizer, porque, assim, nos queijos de produções maiores, isso não existe tanto. O que existe muito são nos queijos produzidos artesanalmente, principalmente queijos originários aqui do nosso país. Então, por exemplo, queijos produzidos na região da Serra da Canastra, queijos produzidos na região nordeste do país, como o queijo coalho. Então, hoje a gente entende que para ser considerado um queijo da região da Canastra, ele tem que ser produzido na região da Canastra. Justo. Então, às vezes você viaja aqui para o interior de São Paulo e você vê queijo canastra produzido Isso. aqui. E aí isso não existe, Então, isso é uma forma de teoricamente, falsificação. Isso. Não seria uma falsificação de queijo, mas do queijo da região. Exato, acaba sendo uma nomenclatura errada e o consumidor acaba comprando achando que é um queijo
que é originado mesmo na região da Serra da Canastra, e que tem todas as características do queijo da região, todo o modo de fazer daquela região, mas se ele é produzido fora de lá, ele é um outro tipo de queijo. Entendi. E aí você acaba comprando uma coisa achando que você está levando outra. Agora pergunta pra Débora. Uhum. Se o seu amor por queijo fosse resumido num pecado gastronômico, qual seria? Eu acho que eu acho que o fondue é uma coisa que me Eu a já gente não, estava até conversando ali eu já não gosto fora. mais dela, gente. Não. Eu acho que o fondue é uma coisa que me pega, assim, muito forte. Eu gosto muito. Agora no inverno eu tenho muita vontade de comer e aí Mas ele acaba é sendo a gula. calórico. A gula tem que tomar bastante cuidado. O que melhor acompanha um fundi? Então, você pode acompanhar com, né, os acompanhamentos mais tradicionais são os pães, os legumes, Tá. as carnes vermelhas vão Isso. muito bem. São os Aham. acompanhamentos que são mais Alguma coisa coringas. diferente, assim, que vale a pena testar um dia? Eu acho que talvez diferentes tipos de carnes. Às vezes as pessoas estão acostumadas a comer muito com a carne vermelha, mas talvez com uma carne, né, diferente, assim, talvez um frango, uma carne de porco, também vai bem. O queijo, ele é um produto mais gorduroso, né, Sim, de uma maneira geral, sim. principalmente os queijos escolhidos para fazer o fondue. Então, talvez você acompanhar com uma carne mais leve também faz um contrabalanço legal, interessante. Qual o melhor queijo? O branco ou o amarelo? Porque, assim, a mussarela é chamada queijo branco, de alguma maneira, né? E É, o queijo, aquele branco lá da fazenda lá, que a gente faz do leitinho, fresco. fresco, Uhum. também é... O que diferencia? O qual é melhor, o que diferencia? Como que você classificaria esses dois tipos de queijos? Então, São os mais comuns de conhecer, acho, no mercado, né, da É. vida. Então, na verdade, os mais branquinhos, né, os queijos mais frescos, estão relacionados com um queijo com menos tempo de maturação. Ele é um queijo mais novo. Ele é produzido e aí, às vezes, ele fica 5, 7 dias, ele já é liberado para venda para o consumidor final. Uhum. Os queijos mais amarelos, normalmente, são queijos que são maturados por mais tempo. Então, são aqueles queijos que ficam mais tempo lá na sala de maturação, lá na fábrica, na queijaria, e aí, depois de algum tempo lá, que ele sai mesmo para o consumidor final. Mas também não está relacionado só ao tempo de maturação à coloração do queijo. Então, por exemplo, queijos de leite de vaca naturalmente são mais amarelos que queijos de leite de vaca, de ovelha, de búfala, por conta de uma característica mesmo específica ali do leite. Láctea, tá. É. Entendi. Então, às vezes as pessoas associam muito o queijo amarelo com a quantidade de gordura, e não necessariamente, Legal essa tá? dica. Então, acho que isso é importante também ficar claro. Se a gente falar a saúde em si, Aham. branco ou amarelo melhor consumir? Então, depende, porque o queijo branco é isso. Pode ser que ele seja. Normalmente, ele é um queijo. Quanto mais fresco o queijo, mais branco o queijo, ele está associado com uma quantidade maior de lactose. Tá. Então, assim, o queijo, né, ele fresco, ele pouco maturado, com muita umidade, muita água, ele tem uma concentração alta de lactose. Talvez para pessoa que tem Hum, uma certa intolerância, o queijo fresco não é tão recomendado. tá. Aí você já recomenda um queijo mais amarelo, mais seco, mais maturado, porque quem tem intolerância, por exemplo, não vai ter nenhum tipo de rejeição. Mas, por exemplo, o queijo amarelo, mais maturado, mais seco, ele tem uma quantidade maior de proteína, de gordura boa. E dependendo do que Hum, você está procurando, ele é o mais amarelo mais interessante. indicado. Exatamente. Então depende muito do momento, assim, do que você quer e procura. Por isso que aí vem o papel do queijista, né? Que ele te ajuda a escolher o melhor. Minha melhor, mais nova amiga de infância de WhatsApp agora, É. gente. Eu vou perguntar tudo pra ela. Tá gostando desse bate-papo? Então nos acompanha aqui. Você sabe que segunda a sexta a gente tá aqui na Com Brasil TV, na TV aberta, nas nossas redes sociais. Então segue lá, @podcast, gente que fala. Tem o meu também, Godoy, _RIC de Ricardo. Então segue a gente nas redes sociais. E eu quero saber, você vai falar de um outro já também, mas eu quero saber, o seu, Débora Ferraz, a sua rede social, é facinho. @debora.mferraz e tem a da queijaria, que é a minha loja aqui em São Paulo. Isso, e tem, antes de falar, eu já ia falar da queijaria Aham, já, tá. e tem o do sítio de vocês lá, né? Isso, @paiolzinho, que é Então, bem, então bem segue facinho. lá, aí você vai Isso. descobrir tudo sobre queijo. Você coloca nas suas redes sociais essas dicas de queijo, coloca tudo. Sim, Ó, sim. gente, você vai fazer lá um negócio na sua casa, né? Já aproveite e já segue a Débora. Se eu quiser falar com você pela DM, como é que a gente fala com vocês? Ou, de Então, repente, uma assessoria, alguma coisa assim. aham, pode entrar em contato pelo próprio Instagram ou pelo meu WhatsApp pessoal mesmo.
Ela é doida, gente. Ela tá lascada. A gente não vai nem colocar aqui embaixo, depois você pesquisa lá, porque senão você tá perdido, né? Ô Maria, põe pra gente só 5, pra gente voltar só num tema. Eu queria só mostrar a foto. Que acho que o foco hoje é queijo, mas falar aqui da sua formação de fisioterapia, é isso? Você se formou, Isso. é a tua turminha? Quem que é essa galera aqui? Então, na verdade, essa daí é a minha defesa de mestrado em Ah, fisioterapia. já é a defesa de mestrado, nem é É... formação, gente. Essa menina não foi só formada, Não. ela se defendeu mestrado, que Sei, foi chique. a minha defesa de mestrado em fevereiro de 2016. Essa é a professora Clarice Tanaka, uma grande inspiração para mim. Professor Celso Carvalho, os dois meus orientadores do mestrado aqui na Universidade de São Paulo. Grande parte do que eu sou hoje eu devo a esses dois. Que Nossa. legal. E você seguiu por 14 anos, como você falou, né, É, do hospital. E hoje você atua alguma coisa ainda, ou hoje não dá mais tempo? hoje não dá mais tempo. Eu tenho ainda alguns pacientes particulares, porque é uma profissão que eu tenho muito amor. Exerci por muitos anos, com muita dedicação, muito gosto mesmo. Então eu ainda mantenho alguns atendimentos sempre que eu posso, mas é sempre daqueles pacientes de muito tempo já, que não vive mais sem o meu atendimento. Fala, Débora, pelo amor de Deus, vem aqui. E eles aproveitam e fazem uma consulta à parte também sobre queijo? Sempre, é sempre. Sempre rola. O primeiro a gente fala sobre queijo, depois a gente inicia a fisioterapia. Primeiro é o queijo, gente do céu. A dor até Hoje em esquece, dia né? é. Que legal. Bom, em 2021, agora vamos falar dessa queijaria aqui de São Paulo. Uhum. Em 2021, ainda naquele abençoado cenário que a gente viveu, né, da pandemia, você fundou a Queijaria Caver 381. Maria, põe pra gente as 6 aqui. O que motivou essa criação, essa mudança? Olha, a gente ela prepara com uma beleza. Aliás, vejam as fotos da rede social dela, hein? Tem coisa boa lá. Então, eu estava, né, já aqui em São Paulo há muito tempo, trabalhando na área de fisioterapia há muitos anos. Mas é isso, como eu tinha toda essa história, toda essa ligação com a minha família, eu sempre fiquei com aquela vontade do como eu poderia conciliar a minha vida aqui à distância, longe, né, da produção, com os queijos. E aí, por muito tempo, eu fiquei trabalhando isso na minha cabeça. E aí veio a pandemia, depois da pandemia, né, passei por um momento muito difícil no hospital, assim, de um estresse enorme por conta da Covid. A gente, aqui no Hospital das Clínicas, a gente foi o primeiro hospital da América Latina a entrar como referência em Covid-19, então a gente não Uau. sabia nem o que estava acontecendo, mas a gente estava lá na linha Você de trabalhou frente. muito, então, na linha de Muito, frente? muito, muito. E aí, Caramba. depois que passou aquela primeira onda, parece que baixou o estresse, assim, foi um cansaço, um esgotamento mental enorme. E aí que eu tive mais vontade ainda de trabalhar com os queijos, de voltar ali pro meu propósito familiar. E eu decidi abrir um empório. Eu falei, eu vou abrir uma loja. Inicialmente eu ia só trabalhar com os queijos da minha família, e depois eu fui estudando e entendendo um pouco mais, que era um público sedento também por queijos artesanais de uma forma geral. Comecei a fazer uma curadoria, estudar sobre queijos, e hoje a gente trabalha com os queijos da nossa produção própria, mas também com pequenos produtores artesanais brasileiros. Que bacana. Então o nosso foco hoje é só queijo e de pequeno produtor artesanal do nosso país mesmo. Oi, gente, olha isso. Então lá não tem os industriais que a gente encontra no mercado, é queijo especial. A gente tenta trazer queijos com uma certa exclusividade, que você Legal. não tem uma facilidade de encontrar em grandes redes. Então, o nosso objetivo é trazer esses pequenos produtores também. Vamos continuar falando de queijo, mas eu queria saber um pouquinho antes. E qual o maior desafio para abrir a tua loja e o teu empório? Eu acho que é você. Acho que, em primeiro lugar, é você ensinar as pessoas a consumirem um produto que não é tão tradicional da nossa cultura, né? Porque você entende que as pessoas gostam muito de queijo, consomem muito queijo, mas na maioria das vezes é o queijo do dia a dia. E aí a gente tem hoje em dia no nosso país uma variedade enorme de queijos especiais, de queijos que não são tão comumente consumidos no nosso país. E aí acho que a maior dificuldade é essa: fazer com que as pessoas conheçam novos queijos, dê essa abertura e essa O possibilidade. mais comum é a mussarela mesmo? A mussarela, o queijo prato, É, Minas Padrão, esses são os. são os queijos mais consumidos no Brasil. Por que não se tem muitos queijos diferentes dos supermercados da vida, vai? Que é o local que acho que as pessoas mais encontram, né? Uhum. Os queijos. Eu acho que mais pela facilidade mesmo de trazer esses queijos, né, para venda. A questão da logística no nosso país é muito complicada, então dependendo de onde ele é produzido, dependendo do tamanho dessa produção, trazer um queijo artesanal de uma pequena produção para uma cidade grande como São Paulo não é tão fácil, não é tão barato.
Tá. né? São queijos, né? Principalmente esses pequenos, são queijos que têm um valor agregado maior quando comparado com os queijos industriais. Então também tem esse desafio, né, da população conhecer, gostar, escolher consumir e estar disposto também a pagar um valor um pouco maior por esse queijo. Cave 381, essa Uhum. queijaria, esse empório. O que que tem por trás desse nome aí? O que significa essa? Que eu fiquei curioso, gente, né? Cave vem de caverna mesmo, tem É, aquele conceito de maturação, de tudo. Acho que até tem isso. a ver. Eu falei, acho que isso é fácil, ela vai falar com mais propriedade. Agora, por que 381? Então, o que que é o cave? Por que esse nome? Vai, É. completo. Cave é um local de maturação de queijos mesmo. Na verdade, não Acertei! só de queijos, né? Qualquer Sim, sim, local sim, sim. que você possa fazer uma maturação. Vinhos também se usa muito cave. Sim, sim. E aí a gente sempre foi apaixonado por esse processo da maturação. Acho que de todos os processos da produção de queijo, o processo da maturação sempre foi o que mais me encantou. Então sempre achei muito bonito, porque é ali realmente que o queijo se transforma. Então, ele já é queijo desde sempre, mas durante o processo de maturação Muda que ele muito o vai sabor, né? evoluindo. E isso eu acho fascinante, eu acho muito bonito mesmo. Eu acho que a arte de fazer queijo, ela tá muito relacionada à maturação bem feita. Sim, imagino. Daqui a pouco eu quero saber mais É, sobre e maturação, aí eu mas vamos tinha, lá, o 381. e aí o 381 é a estrada que liga Minas a São Paulo, é a BR. Olha, que legal. E essa É. sacada? Como é que você teve essa sacada? Pesquisando, pensando, a gente pegava muito essa estrada, né, a 381 sempre foi uma estrada que a gente pegava muito, né, para fazer esse caminho Minas-São Paulo, como é um caminho que a gente faz sempre, pelo menos aí uma vez por mês, então a Você vai de gente carro uma vez por mês pra lá? pelo menos, Gosta de estrada, hein, essa moça, hein, a gente gente? gosta. Eu não consigo também ficar muito tempo sem ir, eu sinto muita falta. Ah, mas deve É, ser bom mesmo. é. Ô Maria, põe a 7 aí. Quais queijos a gente encontra lá na sua loja, lá no seu empório, aqui em São Uhum. Paulo? E aí, na verdade, Isso é as uma nossas sacanagem, tábuas. essa foto. Eu tô Nossa, mas revoltado. eles fizeram uma seleção bem bonita, A gente gostei de hackeia, a gente, ó. ver. É, muito lindo. Muito lindo mesmo, que tá o É. trabalho aqui de Então, na vocês. verdade, assim, hoje a gente trabalha com várias frentes lá, né? A gente tem uma variedade enorme, tem um mix de queijos bem variados mesmo, assim, de várias regiões do país, não só aqui da nossa região sudeste, mas hoje a gente tenta trazer de diversas regiões produtoras do Brasil todo. E a tábua de queijos hoje é o nosso maior sucesso, assim. Na Por verdade, que foi onde eu será, me né? encontrei. Ah, que ódio, gente. Eu preciso ir lá urgente. Precisa. Aí as tábuas é onde eu realmente me encontro ali como queijista. Então, assim, vamos lá. Esse aqui são preparos que você Isso, faz exatamente. para quem quiser consumir, para quem quiser levar para casa. E como é que faz para comprar, para adquirir, para ter? A gente trabalha com atendimento presencial na loja, na nossa loja física, mas a gente também faz entrega via delivery em toda a cidade de São Paulo. Então, se vocês entrarem lá no nosso Instagram, tem um link que vai direto para o nosso WhatsApp e para o nosso catálogo online. Aí no catálogo online você consegue checar todas as opções, tanto de queijo quanto desses preparos, né, que a gente tem com queijos. E aí tem o link também para o nosso WhatsApp, onde você consegue concluir a compra É, a loja dela, gente, fica na Vila Mascote, na é Vila isso? Mascote, Passa o exato. endereço pessoal de casa aí. É na Avenida Mascote 664, loja 1, próximo ao aeroporto de Congonhas, bem pertinho Ah, ali. pertinho. É, Também é bem perto mesmo, gente. Tô gostando da ideia. Então, quem quiser consumir na loja também pode, ou também pode pode. só adquirir lá, né? É. Quanto tempo tem que pedir de antecedência de um evento meu para você? Então, a gente pede pelo menos 24 horas de Ah, tá. antecedência, porque Rapidinho. a gente prepara tudo na hora. A gente não tem nada pronto, então se você chegar lá na loja, eu vim buscar uma tábua, a gente não tem. Então a gente prepara Hum, na hora, justamente para você poder receber o mais fresquinho possível, né, nada ressecado, é, nada produto com. perecível, É, né? exatamente. Então o preparo é sempre sob encomenda. Qual queijo que mais sai? Olha, atualmente o queijo que a gente melhor vende é o nosso parmesão com 14 meses de maturação. Eu vou parar esse programa e vou embora. Ele chama capim mantiqueira, é um queijo da nossa produção própria, lá da Sítio Paiolzinho. Ele é o sucesso de vendas, assim, é o que a gente melhor vende. Que legal. Qual o queijo mais raro que você tem lá? E por que que ele é raro? Então, na verdade, tem vários tipos de queijo que são difíceis de encontrar. Um exemplo mesmo é esse queijo com 14 meses de É, maturação. por isso que eu perguntei. Ele É é um mais raro, queijo que gente. É ele fica difícil, né? 14 meses lá na queijaria maturando, até ele chegar realmente no estilo que a gente deseja, né? Como a gente quer que ele esteja de sabor, de textura, de aroma, com todas essas variáveis desejáveis.
Ele é um queijo muito raro nesse sentido, porque ele precisa de 14 meses de Sim, o queijo que tá cuidado. lá hoje, ela só vai poder consumir o ano que vem. Daqui 14 meses, exatamente. E Uau! acontece, às vezes, por exemplo, determinada época do ano, a gente não encontrar esse queijo. Então, você vai lá e não tem. Aí as pessoas ficam desesperadas. E a gente fala, a gente não pode trazer ele agora porque ele ainda está em processo de maturação. Senão, não vai ser o mesmo queijo. Mínimo de maturação para o queijo ficar diferente de um comum, vai. 7 dias, você falou de um queijo, pode ser a partir de 7 dias, né? Um queijo É... mais, ainda Então, menos curado. a gente pode classificar, assim, para facilitar o entendimento. Então, se a gente for levar em consideração o tempo de cura, até 7 dias entra ali no conjunto dos queijos frescos. Mais ou menos de 14 até 21 dias, a gente pode considerar um queijo meia cura. Ah, tá. Acima desse tempo já é considerado um queijo curado. Então vai muito do seu gosto. Tem gente que gosta muito do queijo branco, do queijo fresco, não gosta tanto do processo de maturação, né? Prefere esse queijo mais mole, mais macio, mais suave. Um queijo meia cura, ele já vai ganhando personalidade, então já vai adquirindo uma casca, já tem uma coloração um pouco mais amarelada e o sabor também, consequentemente, vai ficando um pouco mais É intenso. legal você comentar também pro pessoal de casa. Eu comprei um queijo fresco, por Uhum. exemplo. E, mas eu queria deixar igual o dela, bonitinho. Deixa aí, Maria. Deixa eu quero passar Tava bonito. vontade aqui, Maria. Deixa um pouquinho de passar vontade, pessoal de casa, à vontade. Ó, põe na geral aqui, Maria. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a maldade que essa moça tá fazendo com a gente aqui? Então vá lá na Vila Mascote. Vai. Aliás, manda mensagem antes. Pra você chegar lá, tá bonitinho desse jeito, né? Se eu for É... buscar, quanto tempo você me entrega? Se eu ligar pra você Então, agora. se for durante a semana, de segunda a quinta, que são dias mais tranquilos, a gente consegue. Você pede de manhã à tarde, a gente consegue te entregar. Pronto, você vai ter um jantar à noite, desesperou. Vai que eu faço. Liga lá. É, E você entrega exatamente. em São Paulo inteiro. Em São Se Paulo morar em toda, São Paulo, aham. então, você já comeu o queijo dela? Que raiva de você, mas tudo bem, deixa pra lá. É bom, né? E eu acho que uma coisa que é super importante falar também das nossas tábuas, porque às vezes as pessoas têm um pouco de receio. Se eu pedir, ela vai chegar bonita sim, vai chegar seguro, via Legal. motoboy. E assim, 99% dos nossos retornos, né, dos nossos clientes, é que chega bem bonita, tudo bem embalado, não tem nenhum Avaria, né? Que durante o possa. transporte, E exatamente. da pergunta que eu tava falando lá, que Uhum. eu preciso de desatenção aqui dessa tela, né? Até eu fico olhando. Né? Aliás, vamos mudar a pergunta e já volto nela. Você come queijo todo dia? Todos os dias. Sério? Ah, e várias vezes ao dia. Tem dia que eu chego na loja, às vezes eu tô fazendo algum trabalho fora, e aí eu chego lá na loja 4, 5 horas da tarde. Eu falo, gente, eu tô sentindo falta de alguma coisa. É o queijo que eu não comi ainda, eu preciso comer alguma coisa. Então É você já verdade, tem isso um não é vício na exagero. vida já então, né? Tem. Uhum. Mas vamos lá, eu comprei o queijo, queria deixá-lo bonitinho assim, não adianta deixar na geladeira por vários dias, que isso não é dessa forma, né? Não, não. Legal. É. Assim, o queijo, ele não vai estragar. Mas o que acontece é que ele vai ressecar, ele vai mudando a coloração, ele vai ficando com sabor ali igual a todos que estão na geladeira, né? Ele vai perdendo as suas propriedades se ele não for bem armazenado na geladeira, né? Mas agora, se você tiver algumas orientações de como armazenar da forma correta, né? Como guardar o recipiente adequado, você consegue ter um queijo com mais qualidade por mais tempo. Isso é possível Quando sim. você deixa numa cave, ele tem aquela umidade do local, Uhum. a temperatura, tudo, mas a geladeira tem uma umidade maior também, né? É. Então isso pode prejudicar, não pode? Exatamente, é porque assim, a geladeira você não consegue controlar nem a temperatura e Uhum. nem a Não, não umidade tem da como. forma ideal para cada tipo de queijo. Ah, Porque tem isso é isso legal. também. Cada queijo se beneficia de uma temperatura e de uma umidade específica. Então, se você colocar todos no mesmo bolo, não vai dar certo, entendeu? Fazendo uma comparação com o vinho, que você deve gostar também, né? Porque é difícil quem Uhum. não gosta de vinho, que gosta de queijo e vice-versa, né? É. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Quanto mais velho, mais bem guardado, melhor. O queijo também tem isso? Pro vinho tem lá, tem um vinho de 1946 que eu posso tomar. Se é um vinho de guarda, né, que tem esses detalhes todos. O queijo também tem essa comparação, não? É isso, assim, um queijo que ele é guardado por mais tempo, que ele é envelhecido, né, Isso, maturado por isso. mais tempo, consequentemente ele vai ser um queijo que vai adquirir muito mais aroma e muito mais sabor. Isso é fato. Ah, Então tá. ele tá relacionado com essa evolução
do seu sabor, do seu aroma em relação à intensidade. Entendi. Aí, então dá para Dá pra fazer um guardá-lo bem paralelo. bonitinho Sim, e sim. aí fazer esse comparativo. Vocês Aham. estão vendo na tábua, gente, por isso que eu pedi para Maria deixar aqui, além de me deixar com vontade de comer, que nós temos também geleias, temos algumas outras coisas juntos, perdão, e isso tudo vai montadinho, bonitinho assim, né? Como que você Isso. faz a seleção desse material? O que você tem lá à disposição para acompanhar as tábuas? Normalmente, quando você vai montar uma tábua para ela ficar com uma apresentação bonita, porque a primeira coisa quando você recebe uma tábua é você ficar impressionado mesmo com a Sim, você come apresentação primeiro dela. com Você o olho, come com né? os olhos. Eu sou assim e eu acho que a maioria das pessoas são. A foto, não nem falar. A gente sempre tenta selecionar queijos de diferentes características, principalmente assim de diferentes colorações, né, com leites variados, né, um queijo de leite de vaca, um queijo de leite de búfala que é mais branco, um queijo de leite de cabra, diferentes cascas, né, então queijos com casca, sem casca, cascas mais naturais, mais rústicas, tudo isso deixa uma apresentação mais bonita. Aí também tem a variação dos tipos de queijo, né, de diferentes leites. A gente sempre coloca acompanhamentos como frutas, porque a fruta, às vezes as pessoas acham que a fruta é para deixar só bonito, mas a fruta ela tem essa capacidade de fazer você limpar o seu paladar. Então, assim, quando você vai passar de um queijo para o outro, você come uma fruta nesse intervalo, principalmente frutas mais cítricas, né, mais refrescantes. Você consome essa fruta e passa para o próximo queijo. Isso vai fazer você sentir melhor o sabor do próximo queijo. Uma das questões que eu falei que ia falar um pouquinho depois sobre vinho e queijo é que quando eu estudei um pouquinho sobre vinho, me falaram que vinho não harmoniza com queijo. Eu entrei em depressão profunda, porque todos os meus eventos pessoais eu adoro fazer essa entrada de festival de queijos e vinhos. Eu adoro queijo e vinho. E aí eu queria entender por quê. Aí descobri, obviamente, pela gordura do queijo, te tampa palato e tal, então você não acaba não tendo o sabor do vinho como deveria. É. Como que eu consigo dar uma limpada nisso? Com as frutas ajudaria a fazer eu colocar ali no meio para tomar o vinho junto, mas a fruta não tiraria o sabor do vinho. Como que você vê essa situação para eu aproveitar tanto o bom queijo quanto o bom vinho numa harmonização? Então, quando falam, né, que o vinho não é a melhor combinação para o queijo, é pensando que é mais difícil a sua combinação, assim, né? Principalmente vinhos mais encorpados, com, né, mais fortes, com uvas que trazem mais o tanino, Uhum. né, essas características do vinho mais madeira. Pega um Isso é mais cabernet, por difícil. exemplo, ele é mais denso, né? Exato. Eu não sou a super especialista em vinhos, mas assim, né, o que a gente entende Uhum. é que esses tipos de vinhos, principalmente esses mais encorpados, mais amadeirados, com mais taninos, eles são difíceis de contrastar com queijos, principalmente queijos mais delicados, mais suaves, vai É. brigar muito. E aí, quando a gente fala de harmonização de queijos e vinhos, de uma maneira geral, né, bem geral mesmo, para você não errar, tenta ir para os vinhos mais leves. Um tempranilo, que é mais suave, uma coisa assim, E né? aí se você, né, não fizer tanta questão dos vinhos tintos, vai para os vinhos brancos, porque eles dão mais certo ainda que os vinhos tintos. Os espumantes, de uma maneira geral, também funcionam muito bem com os queijos. Espumante funciona. Faz um contraste legal também, principalmente com queijos mais gordurosos, mais fortes, porque daí nada briga com nada ali. Mas a gente sempre tenta orientar assim, você quer uma combinação certeira que você não vai errar, tenta ir para os vinhos mais leves, né, com menos corpo, menos tanino, porque vai dar mais certo a combinação. Viram, gente, como é gostoso o vinho? Eu queria apresentar para a Débora agora o nosso portal. É um portal de artigos que nós temos à disposição dos leitores que querem saber de notícias boas, atuais, de última hora, mas com detalhe importante, viu, Débora? A gente só tem convidados a escrever. Porque a gente quer sempre a verdade, a veracidade da notícia. Sim. Então, quem entrar e for ler alguma coisa no nosso portal, pode ter certeza que é verdade, como você já nos acompanha, já sabe. Então, acessando lá www.orbisnews.com.br, você vai ter acesso a informações de verdade. Gosta de escrever? Adoro. Então tá convidadíssima para falar sobre um tema que eu nem me lembro, depois minha diretoria me lembra se a gente tem sobre vinhos, sobre queijos aqui. É que já tô pensando na harmonização do próximo, gente. Sobre queijos aqui. Então tá convidada, é sério mesmo. Mais trabalho para nossa amiga aqui, a assessoria que tá presente hoje aqui, né? E é verdade, se a gente quiser, é um prazer tê-la com a gente, falar um pouquinho da tua experiência, do teu trabalho e apresentar a importância de sair do tradicional, do comum, Sim. tendo oportunidades para novos queijos. Tá? Sim. Tá aberto o convite aí. Obrigada.
agradeço. Dizem que queijo bom tem história. Quero saber disso aí, né? Qual foi a maior loucura, aventura aí que você já viveu para conseguir um bom queijo lá na sua loja, lá na Cave 381? Então, eu acho que agora, recente, eu vivi uma aventura enorme, que foi quando eu decidi entrar no concurso, né, para participar do concurso de melhor queijista. E uma das fases do concurso, né, porque são várias fases, são 7 fases, e uma das fases a gente precisava defender um queijo preferido. E aí eu tinha certeza que eu iria defender um queijo produzido pela minha família, mas Ah, eu não é você que queria. escolhe? Não, eu escolho o queijo. Tá. Só que eu tinha certeza que eu queria um queijo muito bem feito, muito bem executado, e eu acompanhei a produção desse queijo por meses. E aí eu fui lá várias vezes, eu via o queijo de perto, eu pedia para me mandar vídeo, foto de como estava ficando esse queijo, porque eu queria o queijo para o concurso. E eu passei muito estresse, porque assim, queijo tem muitas variações. Na semana mesmo do meu concurso, a gente foi pegar o queijo que eu iria usar. E a gente foi experimentar, ele não estava exatamente do jeito que eu imaginava que ele fosse ficar. E aí, junto com o queijo, eu iria preparar também uma receita. E eu fui testar essa receita com queijo e não deu tão certo. E aí, bem na semana do concurso, a gente teve que mudar algumas coisas. Então, foi muito estressante. Acho que recentemente eu passei uma grande aventura com o queijo para ele chegar até a Ô minha Maria, mão. põe a 9 pra gente que ela tá falando disso. Mas deu certo. Deu certo. E foi o queijo da sua família mesmo que você Foi o queijo ficou? da minha família. É esse aqui? Não Esse aqui tem. que é esse trabalho aqui? Aqui, Maria né? colocou a 8, Maria a 9, pelo amor de Deus. Quando a gente põe a 8, que essa 8 eu quero saber dessa beleza Tá. toda aqui. Essa? Esse é o meu concurso, né? Que eu participei e ganhei como melhor queijista do Isso. E Brasil. o queijo da sua família que você tava Aqui acompanhando? nessas fotos Ah, não que tem. pena, queria saber. Mas é um queijo. É esse queijo aqui, ó. Dá pra ver ele aqui. É esse aí? É um queijo de mofo azul, inspirado num queijo tipo gorgonzola italiano. Sim. E ele é um queijo duplo creme, então ele tem um percentual de gordura maior. E aí ele é um delícia. queijo cremoso, mas ao mesmo tempo é um queijo que traz uma certa suavidade por conta do percentual de gordura aumentado. E tira um pouco do amargor natural do queijo de mofo azul. E se pegar esse queijo de mofo, o que melhor acompanha ele? Então, se a gente for pensar em bebidas, né, a gente pode pensar num espumante, num vinho branco leve, com bastante acidez, Tá. vai super bem. Tá. Ou então, ainda no vinho, por exemplo, vinhos de colheita tardia, vinhos mais doces, mais como vinhos do adocicado, Porto, também vão muito bem. Porque Se você daí não faz quiser aquele bebida combate, alcoólica, se você não quiser bebida alcoólica, por exemplo, no meu concurso eu apresentei uma receita com o queijo azul, né, que foi uma cheesecake, e aí eu servi com uma kombucha. E deu super certo. E onde tem essa receita? Tem lá no seu WhatsApp, lá no seu Instagram pra gente Olha, copiar? tá todo mundo querendo essa receita. Eu Você vou faz fazer um favor. vídeo bem lindo contando como que faz. Posta lá, posta. Nos convida pra ir lá provar pra ver se é Sim, verdade. todo mundo quer essa cheesecake. Ah, que legal. Maria, põe a 8 agora pra ela falar um pouquinho sobre a profissão de queijista dela. Agora sim, por gentileza. Ah, primeiro lugar ali, que legal. Vamos lá. Então, o queijista, como você falou, é aquele cara que entende de queijo, aquela pessoa que entende, que buscou, que... Você também produz alguma coisa? Você também põe a mão na massa ali? Ou você já fez isso quando era criança, agora deixa pra quem sabe? Exatamente. Quem Como eu tem- não tô diretamente na Não dá produção, assim, eu não consigo produzir, né? Já tive muito esse contato com a produção. Sempre que posso, vou até lá, vejo ali como que funciona todo o processo, coloco a mão na massa bem rapidamente ali. Mas hoje em dia, realmente, o que eu faço é o trabalho de queijista. É Né? tão Justamente importante pela quanto, minha- né? Você precisa de um bom material, mas precisa de alguém que te faça aproveitar, porque a arte, o vinho também é assim, né? Que você pega a uva, a massa, aquela coisa toda. A arte de produzir queijo é uma arte mesmo, não é só uma Sim, produção, né? Com certeza. Eu acho que você tem que consumir com o valor que o queijo tem. Então, Sim. uma queijista ajuda a contar isso. Uhum. E decoração também faz parte desse processo seu de passar sobre o queijo, enfim, ensinar sobre o queijo? Na verdade, assim, o queijista, quando ele faz essa ponte, né, entre quem produz e quem consome, a gente passa por diversas áreas, né? E aí uma área que eu acredito que está muito ascensão, que está pedindo muito ali a participação e o serviço de um queijista, é essa área gastronômica. Então, assim, há pouco tempo não se tinha um profissional especializado no meio gastronômico, em restaurantes, em buffets, ou até em serviços particulares mesmo, né? Então, você vai realizar um evento na sua casa e você gosta muito de queijos e tudo que acompanha o universo, você tem um profissional ali que monta uma mesa bonita, te explica sobre os cortes, os tipos de queijos, isso engrandece o seu evento, né? Muito, absurdamente Então, muito. a gente tem hoje em dia atuado muito nessas áreas.
E aí essas fotos, na verdade, são fotos bem variadas, né? Aqui sou eu lá na produção, lá na queijaria da minha família. Aqui também são 2 atuações que eu tenho feito muito, que é a participação em concursos de queijos. Então eu participo como jurada, então eu vou lá e Você vai avalio provar queijos a sua função de terrível. diferentes produtores. É, péssima. Essa nossa amiga veio te contar, viu? Aqui são 2 concursos que eu participei em Minas Gerais, no sul de Minas. Aqui foi um concurso em Itaiandu recentemente. Tá. Esse aqui foi o ano passado, se eu não me engano, também ali na região da Serra da Mantiqueira. Essa aqui você trabalhando Essa é lá na minha ali. loja, eu trabalhando. E essa daqui foi o primeiro. Antes de eu participar do concurso daqui de São Paulo, do Mundial do Queijo, eu participei desse concurso no interior de São Paulo, que era um fórum onde é? gastronômico que aconteceu em São José dos São Campos. José. Nossa, cidade bonita. Eu participei, também fui uma das participantes lá. Lá eu não consegui medalha, troféu, e aí eu não desisti. Eu falei, não, eu vou participar do Mundial do Queijo aqui em São Só foi Paulo. conseguir com a melhor do Brasil, gente. E aí deu Coisa certo. boba, né? Tudo na sua hora. Claro que a gente tá brincando muito, que você consome o queijo, aproveita o queijo, né? Mas a vida não é tão simples assim, né? Você tem todo um estudo para fazer. Sim. Então, para as pessoas entenderem que, claro, é muito bom, sem dúvida, mas também exige também de você uma tomada de tempo absurda para poder falar com Sim. propriedade. Sim. Eu sempre gostei muito de estudar, e quando eu entro em alguma coisa, eu sempre entro de cabeça mesmo, assim, sempre foi meu perfil. E aí, quando eu decidi trabalhar com queijo, eu falei, não, eu quero estudar, eu quero entender bastante. Fiz bastante, ainda faço, né? Acho que isso é muito importante. Muito contato com profissionais da área, profissionais com muita experiência, que eu aprendo muito com eles. Eu sou muito grata também pelos profissionais que eu encontrei na minha caminhada. Acho que eles foram transformadores, assim, para mim. E é sempre isso, é ir atrás de cursos, né, de atualizações, profissionais que podem agregar ali no seu dia a dia, na sua trajetória. Eu acho que se você for dedicado, o negócio vai. Para quem está em casa, de repente, gosta da área, queria aprender mais, como que faz para ser uma queijista, por exemplo? Então, hoje em dia a gente tem alguns cursos de formação, então cursos de Aqui em São curta Paulo tem, por duração, exemplo. eventualmente tem Tá. aqui em São Paulo. Agora, no mês de julho, a gente vai ter um curso que foi um curso que eu fiz, que é da Escola Brasileira de Queijista. Normalmente ele é um curso que acontece em Blumenau, então é Tem outro lugar sempre... maravilhoso para queijo, amo. Na maioria das vezes ele é sediado lá, mas também ele roda o Brasil, em alguns momentos acontece também aqui em São Paulo, em outros estados brasileiros. Tem cursos também de outros profissionais que também têm dado cursos nessa área de curta duração, mas a profissão queijista ainda é uma profissão não regulamentada, então a gente ainda está nessa fase de regulamentação da profissão, já com projeto de lei instalado, Claro. já em fase avançada de aprovação. Acredito que em breve a nossa profissão vai ser reconhecida. E tá nas tuas metas ou história ser professora também, abrir um curso também, depois Sim. oferecer isso para as pessoas? Sim. Porque você já viu, gente, ela entende de queijo, ela não só come. Aqui é uma pessoa que come, olha o tamanho da pessoa. Ali é a pessoa que entende. Eu gosto muito de ensinar, acho que já vem desde a época da fisioterapia, né? Quando eu decidi fazer um mestrado, foi justamente por isso. Eu gostava muito de ensinar. Então, eu gosto muito da parte técnica, muito ali do dia a dia, né? Hoje em dia, da venda do queijo em si, mas só a venda não me realiza. Eu gosto muito de passar a informação adiante, de resolver mesmo o problema das pessoas nesse sentido, né? Falando em charcutaria, o que mais encaixa com o queijo? Aí também, assim, se você... Normalmente a charcutaria vai bem com queijos mais curados, Tá. mais Os amarelos, dois mais são salgados. fortes, né, de sabor. Para não ter erro também, tenta ir para essa linha de queijos mais maturados, mais Outro fortes. dia nós entrevistamos um dono de uma escola de charcutaria, da maior escola de charcutaria aqui do Brasil, aqui, esses dias, né? Aí tava aquela mesa aqui, por isso eu brinquei com ela, cadê o queijo, né? Mas eu brinquei com ele ainda, faltando o queijo. Agora tem o queijo, meu amigo. Agora tá tudo certo aqui no nosso programa. Mas é interessante, porque qual a dica que você dá para quem tá em casa fazer um evento, pra família, pra poucos amigos, sei lá, umas 10 pessoas? A primeira coisa é você pensar ali no perfil de gosto da maioria das pessoas. Então, para não errar nesse sentido de ter queijos muito fortes ou queijos muito suaves, queijos de determinado leite que às vezes o pessoal não aceita tão bem. E aí depois você parte para a quantidade, né? Então, a quantidade ali por pessoa, normalmente se for só uma entrada, a gente recomenda ali em média 150 gramas, de 100 a 150 gramas de queijo por pessoa. Se for realmente o principal ali da noite, não vai ter outras coisas para acompanhar, já pode pensar numa quantidade maior, de 200 a 250 gramas por pessoa.
de queijo e de acompanhamentos ali. Além do pão, o que mais se sugere que acompanhe o queijo? Frutas pão. a gente sempre sugere, não É. só para a apresentação ficar bonita, Sim, mas para essa questão do para paladar, consumo. né, de limpeza do paladar. Pães, charcutarias, aí os acompanhamentos, as geleias, os antepastos. Se você quiser também dar um toque especial, pode colocar doces, né? Doce de leite, doce de compota, tudo isso vai Gente, muito isso não é uma bem. consulta, tá? Já tô marcando tudo para o próximo evento meu aqui, mas não é uma consulta. Doces é uma curiosidade para mim, que interessante. A gente coloca doces no final de um jantar, por exemplo, mas colocar ali na entradinha, que interessante. É diferente. O queijo, ele pode funcionar muito bem como uma sobremesa. Doce com... O que é doce de leite com queijo, não tem o que falar, né? Combina muito, mas você pode até sair do óbvio, assim, porque às vezes a pessoa fica muito focada no queijo com goiabada. Também. Né? E aí, normalmente, é um queijo fresco, um queijo meia cura, com doce de leite com goiabada. Por exemplo, um queijo de mofo azul, na linha do gorgonzola, né? Do tipo gorgonzola, ele vai muito bem com uma geleia de frutas vermelhas, ele vai muito bem com mel. Uma geleia de pimenta. Vai muito bem também. Ele vai muito bem com doce de leite cremoso, combina com chocolate. Então, assim, são combinações inusitadas, mas que vão muito bem se você quiser inovar e ter algo diferente ali com o queijo na sua mesa. Pergunta difícil para o nosso convidado. Essa é para ter hater. A gente sempre gosta de dar hater para os nossos convidados, claro. Qual o queijo que você mais gosta? Vai ficar para depois a resposta. Tá crescendo bastante a profissão que você ainda está regulamentando, como você acabou de dizer agora. Que dica você dá para quem, de repente, se interessa em buscar essa profissão? Eu acho que a primeira coisa é procurar informação mesmo sobre a nossa área de atuação, porque muitas das vezes as pessoas têm essa ideia de que o queijista ele somente vende queijos. E é muito além disso, né? Na verdade, há um tempo atrás, esse profissional eu acho que ele sempre existiu, só que, sim. né, ele hoje em dia uma regrinha, uma sequência de hoje em trabalho. dia ele é um profissional que estuda mais, que ele vai atrás de novidades, ele agrega mais, né, para a atividade em si. Então, eu acho que é você ir atrás, entender realmente o que o queijista faz, ver se você realmente se interessa, gosta disso. Porque não é só vender queijo, né? Isso é você conseguir estudar, entender, Claro. se aprofundar no assunto para você proporcionar uma experiência completa para quem consome. Para você que está curioso, vamos conhecer um pouquinho mais de queijo. Agora ela já deu boas dicas, eu queria saber um pouquinho sobre o leite utilizado para queijo. Cada tipo de leite altera o sabor. Qual é mais fraco, qual é mais forte? O que você fala sobre a combinação de leites aí para fazer o queijo? Se a gente for pensar, o leite tradicionalmente mais consumido no nosso país é o leite de vaca, né? Então, grande parte também dos queijos produzidos no Brasil são feitos a partir do leite de vaca. Mas a gente tem aumentado muito a produção de queijos feitos de leite de cabra, de ovelha, de búfala. Depende muito da região também onde ele é produzido. Então, tem regiões que se produzem mais desses outros leites, mas de uma maneira geral tem aparecido muito. E aí, entre esses leites, existem muitas variações. Por exemplo, o leite de vaca, quando comparado, por exemplo, com o leite de cabra, de ovelha. Não, De búfala. desculpa. O leite de vaca, quando comparado, por exemplo, com o leite de cabra, ele é um leite que tem mais gordura. Né? De vaca, né? Em relação assim. Exato. Aí, quando você compara ele com o leite de búfala, de ovelha, ele tem menos gordura quando comparado com búfala e ovelha. Olha. Que são leites naturalmente mais gordurosos. Aí, em relação à concentração de proteínas, né? Ovelha e cabra já são leites com uma Mais concentração proteicas. de proteínas maiores, né? Então, tudo isso são variações entre os leites que agregam também ao queijo diferentes sabores, aromas e texturas. E então, burrata? modifica muito. Qual mais leite combina com ela? Aliás, com tudo, né? A burrata é uma delícia. A burrata, normal, ela pode búfala. ser feita de leite de vaca, mas normalmente aqui no Brasil se produz com leite de búfala. E aí também que entra uma dúvida muito grande. As pessoas têm um mito de que o queijo produzido com leite de búfala, ele vai muito bem em dieta, em salada. Assim, pode ir pelo sabor, mas não necessariamente pelo percentual de gordura, porque o leite de búfala é muito gorduroso. Olha. E eu não vou parar de comer, sinto muito. Não precisa. Não precisa, né? Dá para controlar, né? Tem alternativas para vegano, para quem é intolerante à lactose, nos queijos? Tem. Então, na verdade, assim, para veganos que não consomem, né, a matéria-prima, né, de origem animal, existem algumas produções, né, de queijos feitos com leite vegetal. Eu não tenho tanto conhecimento, eu não trabalho, mas existem produções muito bem feitas, com muita qualidade hoje no nosso país. Sim.
tem uma discussão muito grande se é realmente queijo ou não, e aí, Ah, tá. porque Porque o queijo é feito com leite. a definição principal para ser queijo é que ele seja produzido com leite de origem animal. Então, por isso que tem uma discussão muito grande se produzido com leite vegetal, ele é considerado queijo ou não. Mas aí também é uma discussão muito, muito particular de quem trabalha com esse tipo de produto. Legal. E sobre a origem animal que você está falando, né, do leite, qual a principal diferença na acidez, textura do leite para que se produza um bom queijo? Aí também depende muito do tipo de queijo que você quer Tá. produzir, né? Então, tem alguns queijos que a acidez ela é desejada. Então, por exemplo, queijos feitos, por exemplo, um queijo na região da Serra da Canastra, né? Um queijo Minas artesanal, produzido nessa região, na região de Araxá. São regiões produtoras de queijo Minas artesanal, que são queijos que eles têm uma acidez natural, né? Hum. Do leite, da região onde ele é produzido, do modo de fazer, é uma acidez desejada. Tem alguns queijos que já não se deseja uma presença de acidez. Então, um queijo que é maturado por mais tempo, já não se deseja que tenha tanta acidez. Então, depende muito do queijo que você quer fazer e Entendi. do queijo que você quer entregar. Eu consigo fazer um bom queijo em casa? Consegue, se você tiver boas ferramentas, se você Tá. tiver um protocolo ali de produção, né, um processo bem certinho, você consegue fazer. Principalmente os queijos frescos, que Sim. não necessitam de maturação. Porque eu acho que o maior desafio de você fazer em casa é a maturação. É você conseguir controlar bem a temperatura e a umidade desse queijo. Você falou agora há pouco sobre 14 meses de maturação do parmesão? Isso, o capim Parmesão. mantiqueira. Que eu já vou dar um endereço aqui para ela mandar um para mim. Qual o mais raro? Você falou que esse é um doce, mas dá para dizer assim, olha, esse X é difícil ter mesmo, são contados porque, sei lá, muito tempo. Eu acho que a gente pode, por exemplo, queijos produzidos com leite de cabra, queijos produzidos com leite de ovelha. No nosso país é um grande desafio ainda você conseguir esses queijos, principalmente em quantidades maiores Tá. e de produções artesanais. Tá. Justamente porque o rebanho desses animais no nosso país não é tão comum, né? Em menor quantidade. A quantidade de leite produzido também é menor. Então, tudo isso dificulta você ter acesso a esses queijos, principalmente queijos produzidos de forma artesanal e em maior quantidade. E aí também isso acaba onerando um pouco mais o valor desse queijo. Então, normalmente são queijos, principalmente os queijos de ovelha, de leite feitos, né, de leite de ovelha, são queijos mais caros. Tem algum sinal que eu possa. Ah, esse queijo é artesanal. Tem algum sinal que eu possa falar, olhar e falar, você tá me enrolando. Eu acho que a primeira coisa que você precisa olhar é realmente essa questão da escala, da quantidade, né? Onde que ele está posicionado, se é um queijo que Hum, você encontra facilmente, se você encontra em quantidades muito grandes, em volumes muito grandes. Isso normalmente não está associado com uma produção artesanal. Justamente por isso, porque para ser considerado artesanal, você precisa de algumas técnicas mais manuais, de um modo de fazer muito específico. Então, tudo isso faz com que você restringe um pouco mais o acesso desses queijos também. entendi. É, E se for comprado numa grande rede, sei lá, no supermercado da vida, é muito difícil que ele seja artesanal. às vezes acontece, mas normalmente você encontra ele em menor quantidade, num cantinho pequeno da gôndola, Ah, né? tá. Dependendo do supermercado, da rede onde ele é colocado, eles têm esse cuidado de mostrar, né? Aqui é o setor de queijos artesanais. E aí você percebe que um setor menor tem ali, né, uma diferenciação entre os queijos industriais. Então você consegue, se for um local, né, uma rede que valoriza bem esses produtos artesanais, você vai perceber facilmente que eles estão num lugar ali especial para eles. O brasileiro já sabe valorizar um queijo artesanal? Tem aumentado muito, mas ainda se consome bem menos do que a gente deseja, assim. Deveria, né? Mas tem aumentado muito. E eu acho que a ascensão da profissão queijista, ela se deve muito também, claro, né, à ascensão dos queijos brasileiros. Então, cada vez mais a gente tem produzido queijos brasileiros de muita qualidade e, consequentemente, o nosso trabalho faz com que o consumidor conheça mais esses queijos, né? Que, na sua opinião, o que o Brasil ainda tem, falta, né, na verdade, para consolidar o queijo brasileiro? Eu acho que a informação é Informação mesmo. você saber que o nosso país produz queijos de muita qualidade, e não ter essa impressão de que queijos bons, queijos de qualidade só vêm de fora, né? Então eu acho Hum, que se você tem uma informação maior sobre isso, se isso é vinculado, né, com mais acessibilidade a quem consome,
automaticamente as pessoas vão se interessar e falar, poxa, eu gosto tanto de queijo, por que eu não consumo um queijo do meu país, né, produzido nacionalmente? Então, acho que é informação, acho que aos poucos, principalmente nós, queijistas, né, a gente está indo atrás, mostrando para as pessoas que é possível aqui no nosso país você encontrar queijos de muita qualidade também. Então dá pra dizer que nem sempre o queijo caro é o melhor. Não necessariamente, de maneira alguma. Se ele for bem produzido, ele vai ter um preço diferencial pelo custo operacional dele, mas não é o mais caro. Não é o mais caro. Às vezes também as pessoas têm uma impressão, né, de que o queijo, o melhor queijo, é o queijo mais maturado, mais envelhecido, né, que tem mais técnicas ali envolvidas na sua produção. E a gente tem queijo fresco, que às vezes é um queijo fácil de fazer, que você pode até fazer, né, em casa, mas ele é muito bem feito, com leite de qualidade, com modo de fazer muito especial. Então isso vai dar origem também a um queijo de muita qualidade e muito gostoso. Vocês viram, gente? Ó, Débora, o tempo voou. E aqui a gente tá querendo correr para lá conhecer a tua loja. Então, para quem tá salivando, põe de novo aí o endereço para como é que eu consigo comprar, buscar, adquirir, comer, né? Porque, olha, tô salivando aqui, gente. Como é que pode um programa desse? Eu vou falar com a minha diretora. Então, podem seguir a gente no Instagram, @queijariacave381, ou pelo meu Instagram pessoal, @debora.mferraz. Mas sigam a queijaria, Cave381, porque fácil. Lá tem dicas, eu já vi, gente. E se você vai fazer um evento lá, já fala, olha, Débora, eu vou fazer com X pessoas, vai ter tal coisa, aí você dá aquela dica legal, indica, prepara aquelas... Maria, vamos fazer a maldade com o povo de casa? Põe, esqueci até o número da foto, tanto que eu tô preocupado aqui com a foto, 7, eu acho. Para que a gente possa só ver e né, enquanto você agradece, a gente agradece você pela participação. Lindo trabalho, parabéns. Obrigada. Olha, é bonito. Se é bonito, é gostoso. É porque a gente come primeiro com os olhos, né? Obrigado, viu, Débora, pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra poder falar assim, sobre queijos, sobre a profissão queijista. Eu sou muito feliz fazendo isso. Que bom. A gente está muito feliz também de tê-la com a gente. Obrigada. Já vou trocar de WhatsApp, quero saber todos os detalhes. E para você que ficou com a gente até agora, quero agradecer muito. Lembrando, hein, ó, vá lá rapidinho, é bem fácil. Vai falar de novo aí, pra gente não esquecer mais o endereço. @queijariacave381. @queijariacave381. Tira suas dúvidas, vai comer queijo lá, é gostoso. A Vila Mascote aqui na região da Zona Sul, então pertinho. Quem vai para o aeroporto, passa antes lá, pega um queijinho para comer. Chegou de viagem, que já vai para casa, não prepara nada não, vai lá, pega pronto, manda mensagem. Obrigado, viu, Débora? Eu que agradeço, obrigada, viu? E a gente tá no próximo episódio do podcast, a gente que fala com mais um grande convidado. Obrigado por ter ficado aqui. Até lá.